Em agosto de 2010, o mundo foi confrontado com um mistério que parecia ter saído de um filme de espionagem. O corpo de Garrett Williams, um brilhante matemático e especialista em códigos que trabalhou para o governo britânico, foi encontrado em circunstâncias bizarras no seu apartamento em Londres e até hoje levantam dúvidas. Este caso, conhecido como o espião na mala, continua a gerar discussões e especulações, envolvendo principalmente os serviços de inteligência. Mas quem era Garrett Williams e o que realmente aconteceu com ele? Garrett Williams nasceu em 26 de setembro de 1978, numa vila chamada Valley, localizada na ilha de Anglesey, no país de Gales. Desde criança, ele se destacava por ter uma inteligência notável. Descrito por amigos como tímido e modesto, Garrett demonstrou um talento excepcional para a matemática e ciência da computação desde cedo, sendo visto pelos professores como um aluno excepcional, com raciocínio lógico muito apurado. Ele concluiu os estudos escolares aos 14 anos. Aos 17, graduou-se na Universidade de Bangor, ainda no país de Gales, com um diploma de primeira classe, que é a maior honra acadêmica que um estudante pode alcançar em um curso de graduação, um reconhecimento de excelência acadêmica excepcional. Posteriormente, ele obteve seu PhD em Ciência da Computação na Universidade de Manchester. Sua brilhante mente não passou despercebida. Em 2001, Garrett foi recrutado pela GCHQ, a Agência de Inteligência de Sinais do Reino Unido, em Cheltenham. Lá, ele trabalhou ao lado de decifradores de códigos, criptologistas e analistas de elite. Em 2009, ele foi cedido ao Secret Intelligence Service, mais conhecido como MI6, em Londres, onde se mudou para um apartamento governamental, em Pimlico. Ele era uma pessoa reservada. Seus colegas lembram que ele não falava muito sobre o trabalho, mantinha a vida pessoal bastante privada, com poucas amizades mais próximas e pouco tempo para o lazer, mas com um grande amor por esportes, principalmente o ciclismo. Seu trabalho no MI6 envolvia operações sensíveis, incluindo a investigação de rotas internacionais de lavagem de dinheiro, muitas vezes em colaboração com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o que significa que ele estava trabalhando para operações que exigiam sigilo e protocolos muito restritos. Esse tipo de trabalho impõe muitos cuidados, pois envolve conhecimento técnico sensível, risco de espionagem ou de que informações sejam alvo de interesse internacional. Garrett era descrito por pessoas próximas como alguém com um alto senso de risco, cauteloso, que não costumava permitir que desconhecidos entrassem na sua casa e era muito consciente do que poderia estar em jogo. O destino de Garrett tomou um rumo sombrio em agosto de 2010. Após retornar das férias nos Estados Unidos, ele deveria voltar ao GCHQ, mas não apareceu.
Porém, seus colegas do MI6 acionaram a polícia somente após 7 dias para que realizassem uma verificação de bem-estar no apartamento de Gary. Mas já era tarde demais e em 23 de agosto de 2010, a polícia o encontrou sem vida no seu apartamento. Mas o mais chocante foi a forma como Garrett foi encontrado. Ele já estava em um elevado grau de degradação, totalmente despido e em posição fetal dentro de uma bolsa vermelha, trancada por fora com um cadeado e dentro da sua banheira. Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato da chave do cadeado, ou uma cópia dela, estar também dentro dessa bolsa, abaixo do seu corpo. Mas os detalhes estranhos não param por aí. Apesar do forte verão da época, o aquecedor do apartamento de Garrett estava ligado ao máximo, deixando o ambiente extremamente quente e acelerando o processo de degradação do corpo. A investigação do caso de Garrett Williams foi marcada por uma série de descobertas conflitantes e controversas, gerando um debate intenso sobre a verdadeira causa do seu falecimento. Uma autópsia inicial não conseguiu estabelecer com precisão a causa do falecimento e testes toxicológicos não revelaram vestígios de álcool ou substâncias ilícitas. A causa do falecimento foi inicialmente atribuída à privação de ar. No entanto, não havia sinais de luta no apartamento, nem evidências forenses claras da presença de terceiros. Fragmentos inconclusivos de DNA de pelo menos 2 outros indivíduos foram encontrados na mala, mas posteriormente foram atribuídos à contaminação de cientistas forenses, um erro pelo qual a empresa forense LGC se desculpou. Em 2012, o inquérito liderado pela legista Fiona Wilcox concluiu que Williams foi vítima de um crime por privação de ar e que um terceiro estava envolvido em seu falecimento. A legista afirmou estar convencida de que Garrett Williams era um oficial de inteligência altamente treinado e que era muito cauteloso com a sua segurança pessoal. A ausência de impressões digitais de Williams no cadeado ou na borda da banheira reforçou a ideia de que ele não agiu sozinho e que seria fisicamente impossível para ele ter se trancado na mala por dentro. A família de Williams apoiou essa conclusão, acreditando que um terceiro estava presente ou que alguém invadiu seu apartamento após o acontecido para remover as evidências. Mas, ao contrário do inquérito, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou em 2013 o encerramento da sua reinvestigação, concluindo que o falecimento de Williams foi provavelmente um acidente. Eles argumentaram que era possível para Williams ter se trancado na mala sozinho e que não havia evidências de envolvimento de terceiros. Essa teoria foi parcialmente baseada em relatos de que Williams havia explorado sites sobre atividades que envolviam a restrição física ou amarrações e que em uma ocasião anterior ele havia se amarrado a uma cama para ver se conseguia se libertar e os seus vizinhos o encontraram gritando por ajuda para se desamarrar. A polícia então sugeriu que ele poderia ter falecido
durante algum tipo de jogo que deu errado. As contradições oficiais alimentaram diversas teorias sobre o que realmente aconteceu com Garrett Williams e são debatidas até os dias de hoje. Como já mencionado, a Polícia Metropolitana sustentou a teoria de um acidente, sugerindo que Williams, um homem reservado, com interesses em atividades que envolviam restrição física ou amarrações, poderia ter se colocado na mala como parte de um experimento ou jogo que saiu do controle. A falta de sinais de luta e a ausência de DNA de terceiros foram pontos-chave para essa conclusão. No entanto, a dificuldade física de se trancar em uma mala por dentro, especialmente com as chaves dentro, permanece um forte argumento contra essa teoria. A conclusão do inquérito de que Williams perdeu a vida por privação de ar a partir do envolvimento de terceiros é a base para essa teoria. A família de Williams sempre acreditou que ele foi atacado por alguém e que a cena do crime pode ter sido alterada para ocultar a verdade. A ausência de impressões digitais de Williams no cadeado e na banheira, bem como a dificuldade dele se trancar na mala, são os principais pilares dessa teoria. Essa é talvez a teoria mais intrigante e que mais se alinha com a profissão de Garrett Williams. Seu trabalho no MI6 envolvia a investigação de rotas internacionais de lavagem de dinheiro, com foco em grupos do crime organizado, incluindo máfias baseadas em Moscou. Ele também colaborava com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos nesse esforço. A suposição é que Williams pode ter descoberto informações sensíveis ou se tornado um alvo devido à natureza do seu trabalho. A ideia de que ele foi silenciado por uma agência de inteligência estrangeira ou por criminosos poderosos ganhou força. Em 2015, um elemento crucial para essa teoria surgiu. Um ex-oficial de inteligência russo alegou que Williams foi assassinado por agentes russos usando um veneno de ação lenta. Embora essa afirmação nunca tenha sido substanciada oficialmente, ela adiciona uma camada de intriga e credibilidade à teoria da espionagem, especialmente considerando o histórico dos métodos criminosos utilizados pelos agentes russos. A KGB ou seus sucessores são frequentemente associados a tais operações complexas e secretas. Independentemente da teoria, a investigação foi criticada pelas várias falhas. A demora de 7 dias para que os colegas de Williams relatassem o seu desaparecimento, a contaminação de DNA na cena do crime e a remoção de portas e fechaduras do apartamento antes de uma análise forense completa, levantaram sérias questões sobre a integridade da investigação e a possibilidade da ocultação de evidências. A família de Williams chegou a alegar que o DNA crucial foi adulterado e que impressões digitais foram removidas como parte de um acobertamento. O caso Garrett Williams permanece um enigma,
as contradições entre as conclusões da perícia e da polícia, a natureza secreta do seu trabalho e as diversas teorias, incluindo a possível intervenção de agentes russos, deixaram uma marca de incerteza. Em fevereiro de 2024, a Polícia Metropolitana anunciou uma revisão do caso, afirmando que nenhuma nova evidência de DNA foi encontrada e que não havia novas informações para alterar a conclusão anterior de falecimento acidental. Apesar disso, os pais de Garrett sempre defenderam que ele jamais teria colocado a sua própria vida em risco. Para eles, algo muito maior aconteceu e ficou escondido sob o peso do sigilo governamental. O caso de Garrett Williams não é apenas um mistério policial, é também um lembrete do quanto a verdade pode se perder quando envolve segredos de Estado. Um homem brilhante, com uma mente voltada para decifrar códigos, acabou se tornando o maior enigma que ele mesmo jamais poderia resolver. O que você acha que realmente aconteceu com Garrett Williams? Deixe o seu comentário com a sua hipótese e vamos conversar sobre o caso. Também não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com alguém que gosta do assunto e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu te convido também a assistir os outros vídeos do canal. Te garanto que todos são produzidos com muita qualidade e esforço, sempre com o maior cuidado em trazer as informações certas para vocês, mas com a devida sensibilidade e respeito. Obrigada por sua atenção e até o próximo vídeo.